Todos nós buscamos a sensação de estarmos em paz, de ter a vida ordenada e nos sentirmos íntegros no fim do dia. No vídeo de hoje eu vou te explicar o passo a passo para você colocar a sua vida em ordem e ter um 2026 mais consciente. Se você não me conhece, muito prazer, eu estou a Gabi, mentora e professora de autoconhecimento e semanalmente trago conteúdo para a gente expandir a consciência juntos. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo e para você despertar quem você é. O primeiro passo para você colocar a sua vida no lugar é você colocar ordem no ambiente. Isso mesmo, ordem física. Organizar gaveta, armário, documento, o seu ambiente. Quando nós estamos num ambiente bagunçado, sujo, negligenciado, nós estamos enviando uma mensagem para o nosso inconsciente e vice-versa. Então, o nosso mundo externo espelha como a gente se sente aqui dentro, mas também o nosso mundo interno pode ser alterado se a gente fizer ajustes do lado de fora. Então, tire um tempo, coloque na sua agenda, se planeje para você fazer aquele desapego de fim de ano, doar coisas que são boas, mas que não tem mais ressonância com quem você é ou que não tem uma utilidade no seu dia a dia. Quando você abre espaço, quando você organiza o material, naturalmente você já se sente mais ordenado no seu mundo interno. E eu recomendo que você não só faça isso agora, em dezembro, assistindo esse vídeo que acabou de ser lançado, mas cultive e tenha a manutenção ao longo do seu ano. Porque se você só faz uma grande organização no fim de dezembro e não faz mais, você não vai se sentir em ordem, porque a ordem é uma constância. Ela precisa ser cultivada no dia a dia. Não é algo que você atinge, que você se sente íntegro e alinhado e depois não precisa fazer mais nada. Ela precisa da sua nutrição. Então, arrume a sua cama, arrume aquelas gavetas abandonadas. Todo mundo tem em casa a gaveta da bagunça, que a gente vai colocando coisas que não precisa e quando abre parece ser até um bicho dali de dentro. Então, pegue essa gaveta, organize e eu te garanto que na hora você já vai sentir um alívio. Mas o principal, mantenha isso como um hábito, porque eu te garanto que você vai se sentir em ordem cada dia mais. A segunda prática é simples, mas muito poderosa, que é acordar todos os dias no mesmo horário. Isso mesmo, você não me entendeu errado. Acordar todos os dias no mesmo horário. Nós temos o nosso ciclo circadiano, que governa a nossa vida. É o ciclo natural que faz com que o nosso corpo libere os hormônios em determinado horário, que faça com que a gente descanse, repouse, faça digestão. Quando a gente está com esse ciclo bagunçado, ou seja, cada dia a gente acorda num horário, no fim de semana a gente acorda meio-dia, na segunda-feira a gente acorda às 6 da manhã, aí o dia que a gente está inspirado a gente acorda às 5, o dia que a gente está de saco cheio acorda às 9. Tem dia que a gente acorda, né, vai dormir cedo, tem dia que a gente dorme muito tarde porque ficou assistindo um filme. Isso bagunça e desregula a sua ordem fisiológica. Então, para você se sentir em ordem, é importante também que esse seu relógio esteja regulado. É lógico que terão dias que você vai dormir um pouco a mais, um pouco a menos, mas na regra é fundamental que o seu corpo saiba a hora que ele vai desligar e a hora que ele vai despertar. E isso só é capaz de acontecer de maneira natural se você seguir essa regra de acordar todos os dias no mesmo horário, inclusive fins de semana, inclusive feriados. Você vai ver que no começo pode ser desafiador, mas com o tempo vai crescer a sua força interna e você vai perceber que você vai ganhar muito tempo no seu dia e na sua vida. A terceira prática é a escrita. A escrita é uma das ferramentas mais potentes para clareza mental, alívio emocional, para que você veja a sua vida de uma outra perspectiva. É aquilo de você sair da ilha para enxergar a ilha, sabe? Quando você está muito imerso em problemas, preocupações, você não percebe o tamanho deles de fato. Agora, quando você sai de fora e os observa, você consegue perceber que muitas vezes você está sofrendo por coisas muito pequenas ou que você está criando angústias e anseios por coisas que estão fora do seu controle. Ou às vezes que você está com metas demais e que você precisa reduzir a sua lista de tarefas ou precisa delegar alguma coisa. Essa clareza ela só vem através da escrita. A escrita é uma ferramenta muito potente. Não é à toa que eu lancei o Journal da Alma, que é uma ferramenta para escrita terapêutica e intuitiva. Eu vou deixar linkado aqui abaixo desse vídeo um que eu falo só
sobre como usar a escrita na sua jornada de cura e expansão da consciência. Mas para você ter uma vida em ordem, é importante que a sua mente também esteja. E a escrita é excelente para isso. Então você pode, tanto de manhã, fazer a escrita do que está na sua mente, né, de ideias, sonhos que você teve na noite, olhar o seu planejamento do dia, revisar as tarefas mais importantes e à noite ter a parte da escrita reflexiva. Lembrar do seu dia, questionar o que foi bom, o que não foi, o que pode ser melhorado, o que você tem para agradecer. E esse momento vai trazer uma ordem para a sua mente, porque os nossos pensamentos estão fora do nosso controle. A gente não consegue controlar qual pensamento vai pousar na nossa mente. Mas se você praticar externalizar esses pensamentos, você vai deixar de ser vítima deles e vai começar a colocar ordem na casa. A quarta prática é você tomar uma decisão, ou seja, você ter uma coluna vertical daquilo que vai te guiar, que vai ser a sua referência de escolhas ao longo do ano. Porque quando a gente não sabe o que quer e não decide chegar lá, a gente fica refém das coisas que vão acontecendo. Quando você precisa tomar uma decisão, você não sabe o que escolher, você está sempre confuso porque você não tem uma referência de longo prazo. Inclusive, no Planner Desperto, a gente sempre tem a fase do plano do ano, onde você vai tomar uma grande decisão, ter um grande objetivo e depois ter as ramificações do mesmo. Porque se você tem uma lista sem fim de metas, você tem ali 10, 15, 20 objetivos dispersos, você só vai se frustrar. Vai ser um período que você vai ter toda aquela empolgação de começo de ano em 2026, mas com o decorrer das semanas, dos meses, você vai simplesmente desistir. Então decida onde você quer chegar no fim do ano. Pegue uma meta, um grande objetivo que vai mudar todo o resto. Você não vai transformar toda a sua vida da noite para o dia, mas para você colocar ordem dentro de si, você precisa sim ter prioridades. Porque se você não tem algo para priorizar, tudo vai entrando na frente, os compromissos, as demandas da vida, os imprevistos, e você vai se perdendo, você sai do seu caminho, você sai desse objetivo. E isso vai trazer a sensação de fragmento e a sensação de não ter as coisas no seu devido lugar. Por último, mas não menos importante, por sinal, é a principal de todas as tarefas e práticas que eu sugeri para você, é colocar Deus acima de todas as coisas. Isso mesmo. Existe uma hierarquia energética e espiritual que nos governa. E Deus, nosso Criador, antecede toda a criação, toda a criatura. Então é muito fácil a gente falar que quer se conectar com Deus, com a nossa espiritualidade, sendo que a gente depende muito mais do nosso celular, de energia elétrica, de internet, do que estar de fato conectado a Ele. Então, colocar Deus acima de todas as coisas significa você colocar a verdade acima de tudo. Você priorizar essa conexão espiritual antes do resto. Porque quando você acorda de maneira desordenada, né, de uma maneira em que você não se planejou, você não se organizou, você não tem uma rotina, você simplesmente acorda, põe no soneca, vê que está atrasado, põe no tênis, sai correndo, come no carro. Isso mostra um desalinhamento. Para você sentir que a sua vida está no lugar, você precisa colocar cada coisa em seu devido lugar. E espiritualmente, isso também acontece. Se você só deixa para ter conexão espiritual quando sobra tempo, se você só deixa para se conectar com Deus quando você está passando por problemas e precisa de uma ajudinha, sinto lhe dizer, mas você nunca vai sentir que a sua vida está de fato em ordem. Porque essa ordem espiritual, ela existe antes do plano físico. Então, quando você prioriza o seu contato com Deus, e pode ser da sua maneira, às vezes é na natureza, orando, meditando, lendo a Bíblia, se conectando com uma entidade específica, mas essa prioridade, então eu vou fazer isso antes de todo o resto, vai te trazer uma ordem, uma clareza interior. Porque se você prioriza o mundo, mas não o espiritual, você vai sentir que tem algo fora do lugar, que ainda tem um vazio dentro de você. Então coloque Deus, a sua conexão espiritual, antes das outras tarefas, antes do seu autocuidado, antes do cuidado do mundo. Porque aí sim, nessa ordem, Deus, você,
as pessoas próximas e o mundo, você vai gerar uma transformação genuína. Você vai de fato se conectar com a fonte, ser um canal de Deus na Terra, estar a serviço, ser um instrumento do bem maior. Essas práticas parecem muito fáceis, mas na verdade elas não são. Elas são todas simples. A questão de você organizar a casa, de você acordar no mesmo horário, de você ter clareza de onde você quer chegar, praticar a escrita diária, se conectar com Deus antes de qualquer outra tarefa, mas no dia a dia as tentações virão. A preguiça, a vontade de simplesmente não fazer nada porque é desafiador demais. Você vai sentir essa resistência, mas é essa resistência que está mostrando que você está indo para um próximo nível. Quando você não tem resistência de vida, quando você não tem essa energia te puxando, peraí, você está se transformando demais, volta, é sinal de que você está confortável, você está na sua zona de conforto ali e não está se desenvolvendo de fato. Agora, essa sensação de que tem algo querendo te puxar é o seu antigo eu. Então, para você ter um ano alinhado, 2026 vai ser um ano que na numerologia representa o número 1, ou seja, de recomeços, de plantar sementes. É um momento que a gente ainda está na escuridão, assim como a lua nova, ela é bem fininha, então ela não reflete ainda a luz do sol, né? Ela não ilumina a noite. A semente, quando é plantada na terra, também é plantada no escuro, mas mesmo nessa escuridão, você começa a sentir de volta a esperança do ciclo, esse respiro de se refazer, de renascer quantas vezes for preciso. O que importa é que você honre esse chamado que está pulsando no seu coração, que você transforme essa potência, que pode ser a mesma coisa. Toda semente tem a potência de virar uma árvore, de dar infinitos frutos, mas se ela não for plantada, se ela não morrer, ela jamais irá para a sua próxima fase. Eu desejo que você tenha um encerramento de 2025 muito abençoado e um 2026 ainda mais alinhado com quem você realmente é. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e comenta para mim o que você achou dessas práticas e a gente se vê semana que vem em um próximo conteúdo. Fique com Deus!